Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. E hoje vamos ter uma masterclass sobre medos infantis, estratégias práticas para os pais aplicarem em casa e ajudarem os seus filhos a lidar com os medos. Antes de começarmos, gostaria de dizer que num vídeo anterior abordei os medos infantis, nomeadamente respondi às questões: o que é o medo, para que serve o medo, o que são os medos imaginários, porque não se pode eliminar os medos das crianças e quais são os medos normativos, ou seja, os medos normais nas diferentes idades e quando devem procurar ajuda. Se não assistiu a esse vídeo, espere, calma, não saia, assista a este vídeo e quando terminar veja outro. Vou deixar o link aqui em baixo na legenda para poder assistir. Hoje este vídeo é bem prático, por isso aconselho a ir buscar uma caneta e um papel para tirar apontamentos. Antes de começarmos para as estratégias bem práticas, vamos só falar de algumas considerações gerais. Primeiro, é importante entender como é que os pais lidam com os seus próprios medos. Como é que em casa a mãe e o pai lidam com os seus próprios medos? Porque muitas vezes, quando a criança observa o medo do outro, isso pode abrir porta para os seus próprios medos. Mais uma reflexão importante que os pais devem fazer é como é que os pais lidam com o medo da criança. Ou seja, acolhem sempre o medo da criança? Há consistência nas respostas do pai e da mãe? Ou seja, na forma como respondem ao medo da criança? Acham que o medo é exagerado? Tentam negar o medo ou minimizar? Nunca devemos menosprezar, diminuir, desvalorizar o medo da criança. Esta é uma ideia que gostaria que ficassem já neste momento. É importante manter a calma, mostrar a preocupação em relação ao medo da criança e nunca minimizar o medo. Devem evitar expressões como isso não é nada, isso não é um motivo para estares assim, isso não existe, isto são coisas da tua cabeça. Portanto, recapitulando, nunca diminuir, nunca desvalorizar, nunca dizer que não existe, devemos sim acolher o medo. Antes de avançarmos para as estratégias práticas, vamos então recapitular estas considerações, estas 3 considerações gerais. Primeiro, primeira reflexão que devem fazer vocês pais: como é que vocês lidam com os vossos próprios medos? 2, como é que vocês lidam com o medo da criança? E terceiro, nunca minimizar o medo da criança e evitar expressões como isso não é nada, isso são coisas da tua cabeça, isso não é motivo para teres medo. Vamos então agora para as estratégias práticas. São estratégias baseadas na teoria narrativa e na teoria cognitivo-comportamental. São estratégias adaptadas para vocês pais poderem usar aí em casa. São estratégias facilitadoras do desenvolvimento e preventivas da saúde mental infantil. Preparem então a caneta e o papel para começarem a fazer os vossos apontamentos. Vou utilizar como exemplo o medo dos monstros. É um medo típico dos 2 aos 6, 7 anos. Primeiro, muito importante, conversar com a criança sobre o medo. Como é que achas que esse monstro é? Como é que são os olhos, a cara, o corpo? Por exemplo, tem olhos grandes, tem só um olho? Conversar com a criança sobre o medo para conseguirmos identificar quais são as características do medo, neste caso do monstro que é o seu medo. E podemos conversar recorrendo a livros infantis sobre os medos. Depois de termos esta identificação das características do medo, vamos dar um nome engraçado ao medo. Por exemplo, o monstro formiguinha, o medroso engraçado. Dar um nome ao medo. E depois de darmos um nome ao medo, de sabermos quais são as suas características físicas, podemos inventar uma história engraçada com essa personagem, com esse medo. Ou seja, com esse monstro. Um monstro que fisicamente tem umas características muito assustadoras, mas vamos inventar uma história em que o monstro tem um interior bom. Escrevi uma pequena história que vos vou ler. Por exemplo, o monstro formiguinha tem uma irmã pequenina que vai levar todos os dias à escola. Costumam ir ao parque brincar. O monstro formiguinha gosta de pintar os lábios de cor-de-rosa ao fim de semana e sair para dançar com um vestido de princesa.
Porquê que isto é importante? Isto faz com que a criança, quando tiver medo do monstro, tenha na sua mente esta outra imagem mais positiva, que a ajudará a acalmar. Ou seja, é um recurso que ela tem na sua mente que vai ajudá-la a acalmar. Quando se lembrar deste monstro com características físicas assustadoras, tem também, por outro lado, a história divertida e engraçada de que o interior deste monstro é bastante positivo. Ainda em relação ao conversar sobre o medo, muitos pais acham que conversar sobre o medo fará com que a criança tenha mais medo, ou seja, que estarão a reforçar o medo da criança. Mas é precisamente o contrário. A criança precisa de um espaço seguro para poder elaborar o medo. Por isso, não tenham medo, não se preocupem de falar sobre o medo com a criança. E esta estratégia de conversar sobre o medo da criança permite, por outro lado, tratar o medo da criança como algo que é externo à própria criança. Estamos a separar a criança do seu medo. O medo não define a criança. É a estratégia da externalização. Muito importante, tratar o medo como uma entidade exterior à criança. E para isso, podem construir o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão do medo. E para isso, podem utilizar um template que eu vos vou mostrar. Está aqui o bilhete de identidade do medo. Colocam o nome do medo, neste caso pode ser o medroso chato, o monstro formiguinha. Aqui a foto do medo, pode ser um autocolante, pode ser um desenho. Aqui tem a impressão digital, a data de nascimento, a morada, atividades preferidas, coisas que o chateiam, coisas que chateiam o medo e o aspecto físico do medo. Vou dar um exemplo. É comum as crianças na morada dizerem debaixo da minha cama, às vezes no armário, lá fora na rua. As atividades: chatear-me, assustar-me, dizer coisas más, fazer-me chorar, não me deixar dormir. Ou seja, são as atividades preferidas do medo. Coisas que chateiam o medo. Quando eu não faço o que ele manda. E o aspecto físico: um olho, é gordo, cheira mal, tem 4 dedos e poucos dentes, cabeça gigante e é viscoso. Ou seja, isto é um recurso visual que ajuda a externalizar o medo da criança. O medo não define a criança. O medo tem inclusive o nome, tem um bilhete de identidade. Se quiserem este template e outros que eu vou mostrar, eu vou deixar nos comentários o e-mail para onde podem enviar o pedido para eu depois reenviar os templates. Resumindo, este BI ajuda a externalizar, a separar a criança do medo e torna menos propensa à responsabilização da criança e a culpabilização dos comportamentos de evitamento, despoltados pelo medo, como seja o não conseguir dormir sozinha, o chorar. Ainda em relação a esta externalização, à separação da criança do seu medo, sendo algo externo à criança, o discurso que devemos ter com a criança é o seguinte: devemos dizer como é que o medo faz o teu corpo sentir, como é que o medo te faz sentir, o que é que o medo te faz pensar, o que é que o medo te obriga a fazer. Isto é muito diferente de dizer como é que sentes o teu corpo, como é que te sentes, o que estás a pensar, o que estás a fazer. É assim que devemos tratar o medo da criança, como algo externo, e é sempre o medo que faz a criança sentir algo, que a faz pensar de determinada forma, que a faz se comportar de determinada maneira. Por exemplo, como é que o medo faz o teu corpo sentir? Muitas vezes as crianças respondem: dor de barriga, dificuldade em respirar. Como é que o medo te faz sentir? A resposta muitas vezes é assustado, preocupado, com medo. O que é que o medo te faz pensar? Que eu vou ser puxada pelo pé para debaixo da cama. E o que é que o medo te obriga a fazer? A resposta normal da criança é chorar, pedir para a mãe, para o pai dormir comigo. Recapitulando, depois de já começarmos a conversar com a criança sobre o medo, recorrendo aos livros infantis
E depois também já termos reforçado esta externalização do medo, fazendo, por exemplo, o bilhete de identidade do medo, é importante ajudar a criança a quantificar a intensidade do seu medo. É uma estratégia de automonitorização. Ou seja, ajudar a criança a ir monitorizando o seu medo ao longo do tempo. E como é que fazemos isto? Com os medómetros, que são os instrumentos que servem de recurso visual para ajudar a criança a medir os seus medos. Eu vou mostrar-vos alguns templates que podem usar. Por exemplo, aqui tem o template da altura do medo. Vão colocar o nome do medo e depois vão medir o medo. No dia X o medo media 1, no outro dia já media 3, depois no outro dia já media 2. Também tem a temperatura, o peso e a quantidade. Todos estes recursos ajudam a medir o medo em diferentes momentos. Isto faz com que a criança tome consciência que o seu medo não tem sempre a mesma intensidade. E podemos começar por perguntar à criança: será que os medos são todos iguais? Têm todos a mesma força? Será que cada medo tem sempre a mesma força? Será que medem sempre o mesmo? Qual é a temperatura, a altura, o peso, a quantidade do medo que te preocupa? E dizemos à criança que podemos medir o medo através do medómetro. Em relação aqui ao medómetro, a altura dos medos, as crianças também gostam de, em casa, no quarto, costumam ter aquela régua para medir a altura, a sua própria altura, e muitas crianças gostam de utilizar essa régua para ir medir o seu medo. Resumindo, isto é importante porque vai dar a consciência à criança de que se ela tiver vários medos, nem todos os medos têm a mesma intensidade, que os medos não são todos iguais, que não têm todos a mesma força. Por exemplo, recorrendo a este exemplo do medo do monstro, que este medo não é sempre igual, que há uns dias que este medo ataca com mais força e noutros dias com menos força, que as reações no seu corpo não são sempre as mesmas, que há dias em que ela consegue enfrentar melhor este medo e noutros dias não. E mais uma vez, que ela não é o medo, que o medo é algo externo, que até tem altura, tem um peso. Outra estratégia é a estratégia da consciencialização, ajudar a criança a tomar consciência dos efeitos corporais do medo, dos efeitos emocionais do medo, dos efeitos cognitivos do medo e dos efeitos comportamentais do medo. Eu já vou explicar cada um. Ou seja, da ativação fisiológica das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos provocados pelo medo. Vou dar exemplos. A ativação fisiológica tem a ver com como é que o medo faz o teu corpo sentir. Já vimos, por exemplo, dor de barriga, dificuldades em respirar, as mãos suadas, ficar muito quente. Depois, as emoções. Como é que o medo te faz sentir? Por exemplo, aflito, assustado. Os pensamentos. Como é que o medo te faz pensar? Que vou ser puxado pelo pé por debaixo da cama. E os comportamentos. O que é que o medo te obriga a fazer? A chorar, a pedir à mãe, ao pai para dormir comigo. Há um livro que se chama Pôr o Medo a Fugir, As Aventuras da Joana contra o Medo, que ajuda os pais a conseguirem dar esta consciência à criança da ativação fisiológica, das emoções, dos comportamentos e dos pensamentos. Por exemplo, através da história da Joana, podemos dizer: com a Joana, uma das coisas más que o medo lhe fazia era pôr o seu corpo a sentir-se mal, como se estivesse doente. Vamos ver como é que ficam as tuas mãos, os braços, a barriga, as pernas, a cara e a temperatura do teu corpo. Ou seja, estamos a falar da ativação fisiológica. E a criança podem desenhar com a criança o corpo e ir fazendo uma legenda das sensações corporais. Isto é uma forma da criança ter consciência da ativação fisiológica do seu medo.
Portanto, podem usar depois estas frases e desenhar com a criança o corpo e ir fazendo a legenda. Podem, inclusive, pôr no chão aquelas folhas gigantes. A criança deita-se, desenham, contornam o corpo da criança e depois vão legendar com as sensações corporais. Onde é que tu sentes, como é que sentes as mãos, são suadas, como é que está o coração. Depois, acontece-te a ti a mesma coisa que acontece à Joana? Lembras-te que os seus medos faziam sentir-se com vergonha, tristeza? Como é que o medo faz sentir? Ou seja, estamos a falar das emoções. E aqui podemos apresentar as diferentes emoções à criança, que podem estar representadas em fotografias, podemos usar os emojis e pedimos à criança para identificar o que é que ela sente quando está com medo. Por último, podemos dizer: acontece-te a ti o mesmo que acontecia à Joana? O que é que nessas alturas o medo te grita ou te sussurra aos ouvidos? Quais são os pensamentos que o medo enfia na tua cabeça? O que é que ele te diz que vai acontecer? Ou seja, estamos a falar dos pensamentos. E a criança pode desenhar balões com os pensamentos. O que é que o medo a obriga a fazer? Portanto, é importante desenhar o corpo da criança. Depois de estar desenhado o corpo da criança em papel, em formato real, consegue identificar a ativação fisiológica do medo, consegue desenhar os balões de pensamento, ou seja, os pensamentos. Através das fotografias ou dos emojis, conseguem perceber quais são as emoções e os comportamentos é o mais fácil, não é? O que é que o medo obriga a fazer? Normalmente é a chorar, a pedir para a mãe ou para o pai dormir no quarto, não querem dormir sozinhos. Temos mais uma estratégia que se chama a reestruturação cognitiva e vão perceber o que é isto. Ou seja, a ideia é encorajar a criança a questionar os seus pensamentos e a substituí-los por pensamentos mais positivos. E não é só desafiar, é mesmo testar, e já vamos ver como é que vamos testar, fazer o teste de evidência destes pensamentos. Tudo isto ajuda a potenciar a emergência de pensamentos mais positivos, mais adaptativos e, consequentemente, menos medo. É importante incentivar o pensamento positivo da criança. Assim como os adultos, as crianças também podem alimentar os seus pensamentos negativos. Devemos ensinar a criança a substituir os pensamentos negativos por outros mais positivos, usando a imaginação, que é o seu maior trunfo, pois são os pensamentos que causam o medo. É natural a criança com esta idade pensar desta forma. Ou seja, ter este medo do monstro devido à sua imaginação vivida, devido à fusão entre a realidade e a fantasia. O nosso papel é ajudá-la a pensar de forma mais positiva, mas não negando a vivência dela. Ou dizer que aquele pensamento não é real ou que só está na cabeça dela. Ou seja, não vamos negar o medo, não vamos dizer que ele não existe, vamos só ajudar a criança a pensar de uma forma mais positiva. E para isso podemos recorrer a várias metáforas, que eu já vou explicar a seguir. Uma metáfora é a metáfora da borboleta. A metáfora da borboleta permite que consigamos visualmente mostrar à criança uma lagarta e depois uma borboleta. Vamos primeiro explicar a história da borboleta, da lagarta que se torna a borboleta. Podemos desenhar ou ir à net e encontrar um desenho de uma lagarta e um desenho de uma borboleta e a criança pinta uma e outra. Podemos colocar num cartaz no seu quarto, exemplificando. A criança ouviu um barulho no quarto e diz que tem medo que esteja um monstro debaixo da cama. Ou seja, este é o pensamento lagarta. E o que é que este pensamento faz a criança sentir? Preocupação, medo. Que outro pensamento podemos ajudar a criança a ter? Um pensamento borboleta. E um exemplo do pensamento borboleta é um barulho. Pode ser algum brinquedo que caiu. Ou, por exemplo, um barulho que está a acontecer na rua. Isto faz a criança sentir o quê? Tranquilidade.
Ou seja, estamos a ajudar a criança a ter pensamentos borboleta. Ou seja, olhar para uma coisa que parece má e assustadora e ver o que é que pode ter de bom, o que é que pode ter de diferente, de mais positivo. Depois podemos usar também a metáfora do detetive particular, em que vamos usar uma lupa, podemos usar uma lupa mesmo real, vamos ajudar a criança a questionar a veracidade dos seus pensamentos, assim como faz o detetive. Devemos vestir uma capa de detetive, colocar um chapéu, uma lupa, ou só uma lupa, como quiserem, e podemos dizer assim: sabes o que é que um detetive faz? Procura pistas para responder a perguntas e desvendar mistérios. Às vezes, os detetives respondem a perguntas para encontrarem o objeto ou a pessoa perdida. Quando o detetive tem um palpite ou suspeita sobre o que possa ter acontecido, recolhe todas as pistas, junta-as e tenta dar uma resposta ao mistério. Sabias? Hoje vamos ser como detetives e procurar pistas que nos permitam responder à pergunta: a minha suspeita é verdadeira? Este jogo vai ajudar-nos a responder a perguntas sobre o teu medo, a procurar todas as pistas e perceber se as tuas hipóteses são mesmo verdade. Vais ser o detetive que descobre a verdade sobre os teus pensamentos. E vamos usar a lupa e responder. E vamos, se é um medo, que já sabemos é um medo do monstro, e a criança tem medo que o monstro esteja debaixo da cama ou no armário, vamos com a lupa, vamos os dois, nós e a criança, com a lupa. Claro, isto sempre feito quando, em momentos em que a criança não está a vivenciar o medo, isto é tudo para fazer em momentos de tranquilidade. Vamos com a criança usando a lupa e vamos procurar pistas, provas. E vamos com a criança procurar debaixo da cama, procurar no armário e não vamos achar nenhumas provas. Depois podemos dizer: isto já me aconteceu alguma vez? Quantas vezes aconteceu? Ou seja, já alguma vez esteve um monstro debaixo da cama? Mais provas? Não, nunca esteve um monstro debaixo da minha cama. Isto já aconteceu a alguém que eu conheço? Ou seja, o monstro debaixo da cama já esteve debaixo da cama de alguém que eu conheço? E vamos ainda procurar mais provas. Isto já aconteceu a alguém que eu conheço? Ou seja, o monstro já esteve debaixo da cama de alguém que eu conheço? Também não. Ou seja, todas as pistas que nós testarmos, as respostas foram não. Não temos provas que há um monstro debaixo da cama, também não temos provas de que alguma vez teve um monstro debaixo da cama e também não conhecemos ninguém que teve um monstro debaixo da cama, na cama ou no armário, no que é que seja. Tudo isto dará mais tranquilidade à criança, porque ela já testou as evidências e já tem provas de que não há monstros debaixo da cama, nunca houve e ela não conhece ninguém que tenha um monstro debaixo da cama. Portanto, aí em casa, armem-se em detetives particulares, vocês e a vossa criança, e vão procurar provas, pistas de que aquele medo não existe. Percebem a diferença? Nós não dissemos à criança diretamente que aquele medo, que aquele monstro não existe, que é coisa da sua cabeça, que não é real. Nós validamos o seu medo e fomos com ela procurar pistas e chegamos a conclusões. Tivemos provas de que ele não existe. Isto é muito diferente de dizer à criança: isso não existe, isso é coisa da tua cabeça. Depois temos ainda a metáfora do resmungão. Ou seja, vamos encorajar a criança a desobedecer, a contrariar o medo. Ou seja, ao invés dela fazer exatamente o que o medo lhe está a dizer para fazer, vamos fazer o contrário. Vamos ser uns resmungões. Ou seja, isto ajuda a enfrentar o medo. Se o medo está a dizer: não, está um medo debaixo da cama, não vais para o quarto, nós vamos com a criança tentar perceber se ela consegue ir ao quarto. Vamos dar-lhe coragem, vamos dizer: tu és capaz. O medo está a dizer para tu não ires ao quarto, que está lá debaixo da cama, mas tu és capaz, nós vamos lá ao quarto. Eu vou contigo, dá-me a mão e nós vamos ao quarto.
Vamos acender a luz e vamos ver debaixo da cama se está lá ou não o monstro. Ou seja, estamos a contrariar, estamos a desobedecer. O medo está a dizer à criança para não ir para o quarto e nós vamos ao quarto, vamos desobedecer ao medo. Claro que esta exposição ao medo tem que ser uma exposição gradual e vamos tentando perceber se a criança está disponível, está receptiva a ir enfrentar o medo. Sempre com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com a nossa presença. Usando todos estes recursos. Ou seja, vamos ao quarto, mas nesta versão de detetives. É mais fácil, com este cenário, a criança querer ir ao quarto, questionar se o monstro está ou não debaixo da cama ou no armário. Depois temos a metáfora do pote fechado. E o que é isto? Vamos ajudar a criança a transformar o medo em algo palpável primeiro. E como? Vamos desenhar o medo. Ela vai desenhar, vai transpor para o papel como é que é o seu medo. Depois vamos pisar o desenho, ou seja, pisar o medo, rasgar o papel. Vamos colocar o desenho, os pedaços de papel dentro de um pote e vamos fechá-lo. Ou numa caixa fechada, ou mesmo no lixo. Ou seja, vamos colocar o medo no papel. Desta forma, a criança está a circunscrever o medo e está a torná-lo manipulável e palpável. Ao colocar o medo num pote fechado, a criança ganha a ideia de controle sobre o medo. Não só sobre o medo, mas também sobre os pensamentos que ele provoca. Depois temos também a metáfora do capuchinho vermelho. Ou seja, vamos ajudar a criança a transformar o medo numa história positiva e alegre. Por exemplo, a criança desenha o medo, ou seja, o monstro, e depois constrói uma história alegre, positiva sobre o medo. Por exemplo, o monstro que vai esquiar e depois coloca um gorro no medo, um cachecol, o que seja. Ou seja, usar a imaginação para transformar um monstro assustador num monstro divertido, com cores e com roupas engraçadas. Estamos a incentivar a criança a pensar de forma mais positiva, olhar por uma coisa que parece má e assustadora e ver o que é que pode ter de bom, transformar em algo positivo, em algo alegre, usando a imaginação. Estamos a ajudar a criança a redirecionar o seu pensamento, estimulando-a a usar a imaginação a seu favor, pois uma das causas do medo é a imaginação vivida, mal dirigida, própria desta idade. Porquê é que isto é a metáfora do capuchinho vermelho? Porque tal como na história do capuchinho vermelho, que começa com um lobo muito mau, com uma história muito negativa, muito assustadora, o final até é positivo e alegre. Outra coisa que é importante ajudar a criança é a criar os seus mecanismos de defesa. E isto depende de cada criança, perceber com a nossa criança o que é que a ajuda a enfrentar aquele medo. Por exemplo, com o medo do monstro debaixo da cama, será que ela a ajuda a dormir com o seu peluche preferido? Ter um spray anti-monstros na mesa de cabeceira? Ter uma luz de presença no quarto? Não sei, há imensas coisas que podem ajudar as crianças e depende de cada criança. É importante ajudar a encontrar quais são estes mecanismos que lhes dão mais segurança, mais confiança e que as ajudam a enfrentar o medo. Vamos agora então por umas estratégias mais gerais, práticas, mas mais gerais. Os pais devem sempre acolher o medo, escutar, confortar, dar segurança à criança. E já sabemos tudo o que é que não devemos dizer, as expressões que não devemos usar. Depois, muito importante, autorizar sempre que o medo seja sentido e que seja expresso. Validar sempre o sentimento da criança. Ainda que o medo seja imaginário, o sentimento que ele provoca é muito real. No vídeo anterior eu expliquei o que é que são os medos imaginários e porque é que eles aparecem no desenvolvimento. Expliquei a relação com o desenvolvimento cognitivo. Depois vão lá assistir a esse vídeo. Mas também é importante ensinar e ajudar as crianças no treino de relaxamento, ou seja, ensinar-lhes exercícios de respiração,
e de relaxamento. No meu Instagram tem um Reels onde eu ensino a respiração diafragmática com a técnica da flor e da vela. Eu vou deixar em baixo na legenda o link para poderem assistir. Também tenho um post com a respiração em estrela e em triângulo. Também vou deixar o link para vocês poderem ver. Muito importante desenvolver sempre o senso de potência da criança em relação ao medo. Ou seja, encorajar, fazê-la sentir que ela é capaz de lutar e vencer os medos. Ou seja, de superar aquele medo. Tu és capaz, tu vais conseguir. Não vamos forçar o enfrentamento se virmos que a criança não está ainda preparada, mas vamos encorajá-la. Encorajar quer dizer dar coragem. É isso que nós vamos fazer, dar coragem à criança. E depois vamos auxiliar na graduação da exposição ao medo. Vamos ajudá-la a gradualmente ir-se expondo ao medo. Isto é muito diferente de obrigar a criança a enfrentar o medo. E claro, só vamos auxiliar a esta exposição depois de já termos trabalhado com ela todas estas técnicas. Porque aí ela já tem os recursos suficientes dentro de si para enfrentar o medo. Esta ideia é muito importante. Todas estas estratégias estão a ajudar a criança a ganhar recursos para poder enfrentar, para poder lutar contra o seu medo. Ou seja, antes de querermos que a criança vá ao quarto e veja que debaixo da cama não está o monstro, nós temos que ensinar todas estas técnicas de respiração, de relaxamento, dela já ter consciência quais são as sensações que o medo lhe provoca, quais são os pensamentos que o medo lhe provoca, as emoções. Já ter consciência que ela não é o medo é uma entidade que está exterior, que está no exterior a ela, que o medo não mede sempre, não pesa sempre a mesma coisa e que se calhar naquele dia que o medo está mais pequenino, está a pesar menos, se calhar nesse dia ela já tem mais coragem para ir enfrentar o medo. Por isso é tão importante ela ter esta noção da intensidade do medo. Porque nos dias em que ela nos disser que o medo já está mais pequenino, se calhar aí nós conseguimos ajudá-la a enfrentar, a se expor ao medo. Podemos, por exemplo, dizer-lhe: o medo hoje está bem mais pequenino, está muito pequenino. Eu acho que tu hoje tens coragem, tu hoje consegues ir comigo ao quarto, testarmos, vermos se ele está debaixo da cama. Este é apenas um exemplo, mas é para vocês perceberem que todos estes recursos que eu falei ajudam a criança a enfrentar o medo e a superá-lo, que é isso que nós queremos. Como viram, é preciso desenhar muito sobre o medo, conversar muito sobre o medo, brincar muito sobre o medo, fazer muitas brincadeiras, atividades, os jogos que referi, ler muito sobre o medo. Há inúmeros livros infantis sobre medos, o medo no geral e depois livros mais específicos, como seja o medo do escuro. Aconselho muito este livro, Pôr o Medo a Fugir, As Aventuras da Joana contra o Medo. É um ótimo recurso que ajuda os pais a explicar o que é o medo às crianças e que ajuda também a ter a consciência, como já vimos, da ativação fisiológica, das emoções e do pensamento e dos comportamentos que o medo provoca. Vamos agora passar para considerações finais. Eu vou deixar na legenda um link de um post que eu tenho no Instagram, onde eu apresento diversos recursos que ajudam a explicar o medo às crianças. Ajudam a vocês a explicarem à criança o que é o medo, nomeadamente através das nossas palavras. Está lá o discurso que podem utilizar, também através de livros infantis, onde está lá também este do Pôr o Medo a Fugir, e também um jogo de tabuleiro. Vou deixar também um link com um post do Instagram que fala só sobre o medo do escuro. O medo do escuro tem algumas particularidades, algumas estratégias que são próprias só deste medo, do medo do escuro.
Muito do que está aqui, do que falámos hoje, pode ser aplicado ao medo do escuro, mas há outras estratégias próprias e estão lá referidas no post. Tem o post para consultar e se justificar, no futuro posso fazer aqui um vídeo só a falar sobre o medo do escuro. Se acharem que é útil, escrevam nos comentários que gostavam de ter um vídeo só a falar sobre o medo do escuro. Depois dizer que acredito que com este conhecimento que vos transmiti hoje, já têm bastantes ferramentas, bastantes estratégias para ajudar os vossos pequenotes com os medos. São estratégias facilitadoras do desenvolvimento e preventivas da saúde mental, tendo por base a terapia narrativa e a terapia cognitivo-comportamental. Dizer que é normal que vocês, pais, não saibam lidar com os medos infantis. É um tema que os pais precisam de conhecimento e de orientação para conseguirem ajudar as crianças com os medos. É perfeitamente normal que não tenham essas ferramentas, esse conhecimento, e por isso é que há profissionais de saúde especializados em ajudar os pais também com os medos infantis. Eu tenho uma consulta própria para isso, que é a consulta de psicologia de orientação medos infantis. Se precisarem de ajuda, podem enviar um e-mail para belovepsicologia@gmail.com e pedir informação sobre a consulta, ou então no link azul da bio do Instagram, clicam e podem marcar a consulta diretamente através desse link que redireciona para o WhatsApp. Ressalvar que se a criança já está numa fase em que o medo é muito intenso, é frequente, é duradouro e já está a causar muitos prejuízos na sua vida pessoal, por exemplo, ao nível do sono, ao nível da escola, ao nível social, ao nível da dinâmica familiar, aí é importante que a criança seja acompanhada por um psicólogo. Se não é esta a situação, muitas vezes os pais, com o conhecimento e orientação certa realizada por psicólogos, conseguem ajudar as crianças com estratégias que ajudam a enfrentar o medo, estratégias que são facilitadoras do desenvolvimento e preventivas da saúde mental. Se sente que precisa de orientação para ajudar o seu filho, não deixe de procurar ajuda, mas tenho a certeza que o conteúdo deste vídeo já é um bom começo, já vos será muito útil a ajudar as crianças aí em casa. Foi para isso que preparei esta Masterclass. Preparei esta Masterclass com muito carinho e a pensar em todos os pais e profissionais de educação e de saúde que trabalham com crianças. Espero que tenham gostado e que seja um recurso útil, valioso, para ajudarem as crianças a lidar com os seus medos. Por isso peço-vos para valorizarem o meu trabalho, colocando um gosto, se gostaram, que comentem, que partilhem este vídeo com mais pais, para este conhecimento chegar a mais pais. E muito importante que subscrevam o canal para terem acesso a todos os vídeos e me ajudarem também a crescer e a chegar a mais famílias e a mais crianças. Comentem, digam se gostaram e também coloquem as vossas dúvidas, que eu terei muito gosto em responder. E para terem acesso aos templates que mostrei na Masterclass, podem enviar um e-mail, é o mesmo e-mail para a marcação de consulta, eu vou deixar também na legenda. E agora despeço-me, espero que tenham gostado, que esta Masterclass vos seja útil e até a uma próxima Masterclass.